Nesse vídeo apresentaremos com detalhes o quadro de distribuição trifásico com geral agrupado para 80 amperes Moratori, detalhando como realizar a montagem de diversos dispositivos como disjuntores e DPS. Os quadros Moratori são fabricados em modelos de sobrepor ou embutir, com chapas cortadas a laser, garantindo perfeito acabamento. Então não se esqueça de verificar qual modelo é compatível com o tipo de infraestrutura de instalação. O modelo de sobrepor tem carcaça e tampa com pintura eletrostática a pó, com tratamento de fosfatização, utilizando nanotecnologia. A placa de montagem interna é fabricada em aço carbono SAE 1008. A fixação é feita na parede através de buchas e parafusos. Já o modelo de embutir também tem tampa com pintura eletrostática, porém a carcaça é em aço carbono SAE 1008 com pré-corte para eletrodutos. Esse modelo deve ser instalado na alvenaria através de corte na parede e fixado com massa. Além disso, é preciso ficar atento a dois itens importantes quando for escolher seu quadro de distribuição. Um deles está relacionado com a capacidade de corrente e a configuração dos barramentos. É preciso ficar atento à corrente do barramento principal, que deve ser igual ou maior do que a corrente do seu disjuntor geral. Vamos imaginar que minha corrente seja de 80 amperes. A mesma regra vale para os barramentos de derivação. É possível encontrar barramentos bi e tripolares. Um detalhe importante sobre esse modelo de quadro está no fato de que o espaço destinado ao disjuntor geral fica na mesma posição dos disjuntores de circuito, tornando o produto mais compacto. Com isso, a capacidade do barramento nesse ponto é maior. Outro item importante se refere à quantidade de disjuntores. Este número vai indicar quantos barramentos de derivação vamos precisar para ligar nossos disjuntores e circuitos. Esse número considera apenas disjuntores unipolares. Então, para disjuntores bi ou tripolares, precisamos contar a quantidade de polos. Vamos ver um exemplo? Vamos imaginar que utilizaremos 5 disjuntores monopolares, 2 bipolares e 1 tripolar. Precisamos então de 5 derivações para os disjuntores monopolares, 4 para os disjuntores bipolares, já que temos 2 polos para cada disjuntor, e 3 para o disjuntor tripolar, sendo 1 para cada polo, totalizando 12 derivações. Nesse caso, precisamos de um quadro que atenda à nossa quantidade de circuitos, sem nos esquecermos de uma regra da NBR 5410, norma de instalações elétricas em baixa tensão. Em 6547, a norma determina que nos quadros de distribuição deve ser previsto espaço de reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado, conforme tabela 59. Para o nosso caso, temos a informação de que para 12 circuitos temos que considerar 3 espaços reservas, totalizando 15 espaços. Precisamos verificar com o fabricante um produto que tenha 15 ou mais derivações e corrente de 80 amperes. Entre os produtos Moratori, encontramos um quadro com 18 derivações e geral agrupado. Isso significa que temos 3 derivações destinadas ao disjuntor geral e 15 destinadas aos circuitos. É este modelo que vamos utilizar em nosso exemplo de montagem passo a passo. Vamos considerar também o modelo de sobrepor. Poderíamos usar também um quadro com capacidade maior. Os espaços considerados em nosso cálculo anterior, de acordo com a norma, são mínimos. Ao abrir a tampa do quadro, temos acesso à parte interna onde encontramos uma embalagem com etiquetas para numeração dos circuitos e para discriminação das funções, além de placas para fechamento dos locais destinados aos espaços reservas. Aqui podemos encontrar algumas informações importantes, como a etiqueta de advertência, item obrigatório segundo a NBR 5410, que informa em 65410 que os quadros de distribuição destinados a instalações residenciais e análogas devem ser entregues com a seguinte advertência. Encontramos também a informação sobre o modelo do quadro que estamos utilizando e a corrente suportada pelo barramento. Na tampa, encontramos um puxador com trava e 4 parafusos de fixação. Na parte interna, temos 2 trilhos DIN para a montagem do disjuntor geral e de circuitos, pois, como mencionamos anteriormente, nesse modelo o disjuntor geral fica ao lado dos disjuntores de circuito. Ainda seria possível utilizar DPS com a seguinte configuração. O barramento de neutro é fabricado em cobre e o barramento de terra é na própria chapa do quadro. A placa de montagem de circuitos é removível, permitindo que a montagem seja feita fora do quadro. Os disjuntores são instalados em trilhos DIN reguláveis, tornando possível a utilização de qualquer fabricante do mercado. Depois da montagem, basta instalar a placa novamente no quadro.
O barramento principal é fabricado em cobre eletrolítico com 99,99% de pureza e realiza ligação direta com o disjuntor através dos barramentos de derivação. As dimensões dos barramentos Moratori não deixam dúvidas com relação à capacidade de condução de corrente, proporcionando maior segurança, conforme podemos ver nesse teste em termografia. Aplicamos 130 amperes no barramento principal e a temperatura se manteve estável e próxima dos 25 graus. Para o barramento de derivação, destinado ao disjuntor geral, circulamos uma corrente no valor de 130 amperes e a temperatura ainda se manteve estável e próxima de 25 graus. Para derivações de circuito, circulamos uma corrente no valor de 60 amperes e a temperatura também se manteve estável e próxima de 25 graus. O grande espaço interno facilita a acomodação dos condutores e a conexão com disjuntores e outros componentes. Depois de tudo montado, basta fazer a identificação através das etiquetas. Apresentamos aqui todos os diferenciais dos produtos Moratori, com exemplos detalhados de montagem para os modelos de 80 amperes. Para maiores informações, acesse moratori.com.br.